Na sala com poesia cult hoje está recebendo a Renata Barcelos. Obrigada, Renata, por estar Obrigado. aqui conosco. E Renata Barcelos é professora da educação básica e superior da língua portuguesa, literatura e produção textual. Ela é escritora, poetisa e pesquisadora de literaturas. Tem pós-doutorado em língua portuguesa e em literatura brasileira pela UFRJ. É membro da Abrace, ABLAP, a HBLA, a GEB, a LACAF, um monte de coisa aqui, né? Que você Há é, várias. Participa, é, participa. bom, um monte de. E também do PEN Clube do Brasil. Sim. É membro correspondente do Instituto Geográfico de Maranhão, AML e AVE. É apresentadora do programa Pauta Nossa, da Mundial News, Rio de Janeiro, fundadora do Barcelartes, colunista do site FaceTubes, da revista Voo Livre, Cartazes e Literarte, São Paulo, e do jornal Terra da Gente, autora de artigos científicos e de livros como Gramática Contextualizada para Concursos e Reflexões e Práticas Pedagógicas em Língua Portuguesa, Literatura e Produção Textual e os e-books Poesia Visual. Tchelo Barro, não, desculpa. E os e-books e Poesia Visual, do Tchelo Barros. Olhos de Lince e Poesia Visual de Expressão de Língua Portuguesa. Se eu tiver esquecido alguma coisa, você pode falar, tá? Sim, sim. Mas, bem-vinda. Sei que você está mais na área da literatura, né? Das artes visuais, mas eu sei também que você escreve um pouco de poesia, não é? Depois eu queria que você falasse um pouco. Que tal você começar falando disso que você faz mais, né? Que é esse seu programa de artes, né? Como é que chama aqui? Pauta Barato. Nossa e o Bacelarte. É, esse mesmo. Comece falando sobre isso um pouquinho para a gente. Sim. O Pauta Nossa começou na minha trajetória, quando eu comecei a escrever sobre apreciações sobre arte, sobretudo peças de teatro. E fui para ser entrevistada lá no presencial, o estúdio aí no Rio de Janeiro, ali por detrás da Cinelândia, depois da Presidente Vargas. E aí o Acioli, enfim, depois me chamou e eu fiquei como colunista. Acabava o programa Carlos Rocha, no último bloco. Eu ficava responsável, então, sempre levava algum artista, ator, alguém da expressão cultural para ser entrevistado no último bloco dentro do programa Carlos Rocha. Com o advento da pandemia, tudo parou, naturalmente. Eu tinha que ministrar aulas, tanto na universidade como na rede estadual do ensino, do qual eu sou professora, online. E aqui eu estava no interior, como eu estou hoje. Hoje eu tenho aqui internet, mas antes não tinha acesso à internet aqui nesse período. Eu ficava na porteira daqui do sítio para pegar o ponto de internet que só funcionava bem de manhã da minha prima do outro lado da pista. Veja só, quando estava nesse período do frio, eu toda agasalhada com cobertor, o pessoal passava na RJ aqui, que é a RJ 178, e via aquela pessoa numa cadeira de plástico, uma mesa e o gato, né, deitado.
e um notebook, né? Mais ou menos esse mesmo sistema que está aqui agora. E assim, eu de manhã correndo para poder baixar material, enviar material para aluno, e o resto eu fazia pelo celular. Então, à noite, geralmente, as minhas aulas na universidade à noite, eu ministrava do celular, enfim, foi uma loucura. Não me pergunte como eu sobrevivi àquilo, aliás, como todos nós sobrevivemos àquilo, mas aqui ainda foi uma parte além de tudo. E aí o Acioli me liberou até o espaço lá da página do Facebook para eu poder fazer os mini vídeos para eu liberar aulas com temas que eu precisava trabalhar de gramática, tanto para a rede estadual como para a universidade também. E aí depois parou tudo, enfim, foi aquele drama que todos nós vivenciamos, e num Uhum. determinado momento a vida precisava voltar ao normal, entre aspas. E aí eu acabo assumindo o programa Toma que o Filho é Seu, né? E aí eu fui construindo o Pauta Nossa, que ele deixou de ser, Carlos Rocha, o apresentador, todos nós conhecemos, e aí Um criamos este abraço, Carlos grupo, Rocha. Né? Um abraço. Pauta Nossa, e aí eu fui imprimindo o meu perfil. Então eu trabalho muito com pesquisa, eu sou pesquisadora das literaturas essencialmente, e aí o perfil hoje do programa vão diferentes profissionais da área do conhecimento, mas sobretudo sempre são mais assim profissionais pesquisadores, seja da área da saúde, do direito ou das artes de uma forma geral, muitos professores universitários, enfim, que estão sempre participando, colaborando ali com o programa, que eu digo que aquilo dali é o melhor pós-doc que existe no mundo, porque o que a gente aprende ali, cada 2 horas semanais, nós estamos a mais de 330 programas já rodados, desde o tempo que eu venho, né, assumindo o programa, já foram mais de 330, e são no mínimo 4 convidados por semana. E o processo todo sou eu que fico 24 horas nas redes sociais para ir descobrindo profissionais. Aí vocês sabem como é que é todo o trâmite, né? Do antes e do depois. Você fazer contato, aí envia currículo, envia material, a pessoa esquece, igual aluno, né? Você tem que explicar 1000 vezes. A criança chega e não vai, não sabe, entendeu? Então são várias questões assim, mais um aprendizado assim enorme. E o Bacelar surge, né? Olha o painel aqui atrás nesse meio termo surge também, é uma marca registrada. Eu estou criando aqui no interior agora, começando a fazer obra, vou fazer uma biblioteca. A ideia agora é eu me aposentar, daqui a algum tempo eu me aposento de fato de tudo, em termos de sala de aula, né? Não da minha vida na trajetória aqui, não. Não Das joga. artes, não. Mas de sala de aula presencial eu saio e eu quero abrir a biblioteca comunitária com a minha marca, né? Que foi Campos e eu que criamos isso, ele criou o design, enfim, ele é que fez o registro, tudo. E aí criar um Instituto Bacelar Físico, onde a gente possa ter esses momentos de encontro, de bate-papo, de poesia, das artes de uma forma geral, que seja para a comunidade. Então, assim, dentro das nossas possibilidades, a gente vai fazendo isso. O professor ganha pouco, mas a gente se vira nos 30. Dá para a gente fazer um café para a garotada no final da tarde. Enfim, fazer uns encontros. Eu gosto de trabalhar muito com produção textual, adoro essa parte de produção textual. Então, de repente, abrir para a garotada que vai fazer Enem, vestibulares de uma forma geral, concursos públicos, e dar uma orientada nos textos, e eu acho que isso é o meu futuro. E escrever. Eu tenho escrito muito para jornais, revistas, sites. Agora eu estou num outro canal, que é o jornal Rol Cultural, e aí sempre são temas voltados para a minha área da educação, alguma questão da educação ou das literaturas. Hoje mesmo eu enviei um trabalho inédito que há algum tempo eu estou com aquilo na cabeça, e aí chega um momento que a escrita surge igual por escritor na área da poesia, de contos, crônicas, romances, que é justamente a questão dos personagens cegos. Meu esposo é especialista na parte de acessibilidade, deficiência visual, e aí sempre isso me instigou, desde de há muito tempo, quando começou, né, o meu convívio com ele, de fazer um estudo bem profundo sobre os personagens cegos dentro das literaturas
brasileiras indígenas Legal. e também africanas. E aí, nisso, eu conheci um africano contemporâneo, um escritor, Beni, há alguns anos, assim, poucos anos para cá, ele tá na mídia agora, enfim, tem sido muito reconhecido, e ele tem um conto chamado A Velha Macamba, que dialoga muito com um texto de um escritor que é pouquíssimo conhecido no Brasil. Ele foi um dos precursores, junto com a Júlia Lopes de Almeida, da literatura infantil, algo que eu também já escrevi sobre isso lá no site Facetubes, é só vocês entrarem, os, né, precursores da literatura infantil. Então, todo mundo pensa, e é vendido isso na mídia, vamos dizer assim, nas escolas, enfim, a historiografia da literatura é algo que precisa urgente ser modificada, reescrita, igual a história do Brasil, cá entre nós, mas não vamos entrar nesta área, nossa área aqui é cultural, Beleza. mas é justamente isso. O Viriato Correia com a Júlia Lopes de Almeida, eles é que dão um pontapé inicial na literatura infantil, Monteiro Lobato tá lá na frente depois, tá? E quando eu vou fazer agora o estudo para os personagens das, né, deficientes visuais, eis que eu me deparo de novo com esta dupla. Júlia Lopes de Almeida e Viriato Correia não foram os dois primeiros. João de Alcântara, se não me foge o nome, foi o primeiro. E logo na sequência vieram esses dois trazendo personagens nesses contos, que são dois contos. E este escritor africano, o conto dele dialoga muito com o do Viriato Correia. E aí, quando eu li, eu falei assim, gente, você leu esse conto do Viriato Correia? Não, nem sabia que existia. Aliás, que os brasileiros também não conhecem, né? Não E é, aí eu fui, não nunca é. ouviu falar? Então, e aí eu fui lendo muitas pesquisas, mestrado, doutorado, Isso. e as pessoas não citam Viriato Correia quando estudam esta parte. Então, é algo que eu venho numa matéria, vai ser publicada possivelmente esta Livro semana, e resgate. depois no outro site eu envio para vocês também o link. A gente Olha, vou precisa adorar. Olha, Vamos esclarecer. procurar. lindo resgate, e bem E ali, né? belíssimo trabalho, você Isso, está de parabéns. isso, né? Nessa dinâmica toda, Renato, o que vamos mergulhar um pouco na literatura, na poesia em si. O que levou você ali, mais ou menos, descobrir, mergulhar na poesia? Você cita o cello, né? Na poesia, eu vi que você tem um dinamismo, né? Uma abertura É imensa poesia visual. na poesia com cello. Nosso irmão Zé já foi entrevistado aqui. E como também na poesia em si, né? Você já foi ótima, essa sua descoberta, mostragem em cima do Viriato Correia, né? Lembro dos livros ali, o Conto de Viriato, pô, sensacional, parabéns mesmo. Mas vamos lá, fale um pouco onde você descobriu a Sua poesia. descoberta, né? Sua entrada Isso, também na da poesia. poesia. Sim, então vamos lá. A poesia é algo assim, se nós pensarmos sala de aula, ainda há muito o que se repensar na formação de professores, o trabalho com este gênero literário da poesia, que muitas vezes é mal trabalhado dentro das salas de aula. Amanhã eu fui convidada para ministrar um curso, um bate-papo com os africanos, justamente sobre a didática desse gênero textual na língua portuguesa, dentro da língua portuguesa. E aí você sabe, eu estou em sala de aula, eu muito sou pesquisadora, mas a gente está sempre se alimentando, vendo novas pesquisas, e os teóricos, Cosson, entre outras pessoas. E isso urge também uma reformulação na formação do professor. Bom, eu, enquanto poetisa, não me vejo muito assim, eu me vejo mais dentro da escrita, essa escrita voltada para a pesquisa, enquanto pesquisadora, formação de professores, isso que é a minha, né, eu gosto disso, né, a minha praia, como a gente diz no coloquial. Mas, assim, começo a escrever quando houve, eu, enquanto, né, poeta, começo a escrever essa linguagem mais literária, contos e poesia, quando tem a invasão das escolas, aquelas ocupações das escolas aqui no Rio de Janeiro, isso já vai Uhum. mais de 10 anos atrás. Isso eu acho que foi uma minha válvula de escape, né? Porque na minha instituição era assim, surreal imaginar isso,
dentro daquele espaço uma ocupação, não fazia o menor sentido, e aí eu comecei a escrever. E foi dessa escrita que eu entro, né, nesse contato, conheço vocês, começo a circular, começa a ideia do Bacelar, fui parar lá no Pauta, no Carlos Rocha, e aí começa todo esse meu processo. E com o cello, eu fui justamente nesse processo de assistir a peças, escrever, eu fui assistir Fogo. Ai, meu Deus, eu sempre esqueço o nome da peça, tem fogo assim, no nome da peça. E aí, eis que o pano de fundo eram os poemas visuais do Cello de Barros. Ele faz a abertura da peça ali no Centro Cultural da Justiça Federal, que é um espaço belíssimo. Quem vem ao Rio de Janeiro, assim, é um ponto assim fundamental ir conhecer. Para mim é o lugar mais bonito do Rio de Janeiro no espaço cultural. E aí, eu estou com uma exposição lá no segundo andar, lógico que no horário do teatro já tinha passado o horário. Aí eu volto no dia seguinte, aí teve cobertura, teve entrevistas lá, foi quando eu conheci o cello e surgiu a amizade, enfim, a pesquisa, e eu me debruçar na poesia visual, vertente que é pouquíssimo também conhecida no Brasil. Legal. Eu mesmo, com toda a minha trajetória, eu nunca tinha ouvido falar em poesia visual. E daí eu fui parar num pós-doc, eu já tinha feito um primeiro pós-doc em língua portuguesa, que deu como resultado este livro de itens de análise linguística, que são as provas do Enem e a prova que na época era interna da rede estadual, chamado Saerjinho. Então eu cruzo ali as provas, analiso, reescrevo, reelaboro as questões mal formuladas de análise linguística. Análise linguística é um termo técnico, quer dizer as questões gramaticais, vamos dizer assim, dessas provas do Enem e do então Saerjin, que agora o nome da prova externa é outro aqui da rede estadual. E aí, nisso tudo, eu venho e faço o segundo pós-doc nessa época da pandemia, na poesia visual, especificamente do Cello de Barros na FRJ. Aí, desse trânsito lá na FRJ, Cello foi ministrar oficinas, eu fiz uma entrevista para aquele site lá da UFRJ em Altos Estudos de Literatura Brasileira. Cello foi lá pessoalmente, enfim, né? Disso trânsito todinho meu lá e dele, nós ali, hoje é oferecido uma disciplina optativa em poesia visual dentro da UFRJ, no curso de letras da UFRJ. Isso, e agora você me despertou. A pergunta é a seguinte: me despertou a me Sim, sim. perguntar quais os escritores que você tem como base, poetas em si, né? Qual é os poetas que você tem como base? E se você quiser dar mais um alongamento, e qual é o escritor, os escritores? Você citou Viriato Correia, e Sim, sim. Rui, mas Gente, e eu sempre poetas? me Quais foram que influenciaram na sua carreira? Quais são os poetas? Primeiro, nós temos literaturas brasileiras pela diversidade cultural, enfim, territorial, aqui esse processo todinho de ocupação do Brasil. São muitas realidades diferenciadas, a gente que viaja muito com campus para eventos acadêmicos mesmo. Nós estivemos agora no Encontro das Academias, lá no interior de Sergipe, numa cidade chamada São Cristóvão, que entrou a praça, virou patrimônio cultural há 15 anos, enfim, é outro mundo, é outra realidade. Então, cada lugar que a gente vai é um Brasil totalmente diferente desse Rio de Janeiro, que vocês estão aí de Copacabana, que eu também vivo aí, e quando eu estou aqui no interior é outro mundo também. E aí vai Carlos Drummond, vai o próprio Viriato Correia, nós temos grandes escritores no Maranhão, hoje contemporâneos, e já de outrora, eu participo da Academia de Trovas, sou membro da Academia de Trovas do Maranhão, cuja presidente é a Wanda Cunha. Nós temos grandes escritores na atualidade. Acho que assim, eu entrevisto muita gente, seria dizer um esquecer de outros, e nos africanos também. Eu citei aqui o Bene. Ontem mesmo eu fiz contato com um escritor, ele se apresenta como Líteres. Ele me enviou 2 romances, daqui a pouco eu vou me debruçar para ler os 2 romances que ele me enviou. E aí eu faço um trabalho muito assim dinâmico com os alunos também. Desta vez eu estou fazendo uma proposta inédita para eles fazerem contato direto com os escritores. E aí eu divido, tendo muito cuidado também de trazer as mulheres escritoras, que são muito apagadas, sobretudo dentro da poesia visual. Então, a Regina Pochem,
Temos várias outras escritoras, a Charlene Serra, que não só transita na literatura infantil, com as múltiplas, tratando as múltiplas deficiências, mas também é poeta visual, o Jairo Fará, o Juliano, enfim, tem vários artistas assim. O e-book, o último e-book que eu fiz de expressões de língua portuguesa, nós temos brasileiros, portugueses e africanos, porque também já há algum tempo eu vinha pensando, será que não existe um africano que faça poesia visual? Eis que eu encontrei a Secamba primeiro, depois Agostinho, depois Eduard, enfim, há outros que, né, estão dentro do projeto. Foi um trabalho assim de meses. Eu apresentei agora esta semana num evento acadêmico online, lançando até o e-book. E a professora, que era especialista, que por acaso, maior coincidência, ela trabalha com poesia visual também, da área de comunicação, falou: gente, como você conseguiu fazer isso? São mais de 560 páginas de análise apresentando os poetas visuais. Lógico que aí tendo sempre o cuidado de trazer também as mulheres. As africanas eu não consegui trazer, me indicaram uma, mas ela era artista visual e não poeta visual, na verdade, ali. Ô, E Renata, indígenas eu também ainda não encontrei nenhum, vale também dizer. Também me indicaram uma pessoa e quando eu fui ver, são artes visuais, eu até abro, diferente do trabalho do cello, eu não tinha essa maturidade, vamos dizer assim, na época do trabalho do cello, de abrir um capítulo para pensar esse limite entre poesia visual e artes visuais. Aí neste agora eu trago e também não temos nenhum representante dos povos originários dentro do e-book, mas eu estou à procura. Eu preciso fazer o segundo, eu tá. ainda vou Mas fazer o porque segundo volume. você não para, né? Você vai. Eu não paro, minha cabeça não para. O pessoal fala assim, gente, tu não para, não, não. Eu tô com a foice, eu tô com o facão cortando cana, mas a cabeça, quando eu não tô aqui com os E a dedos folia aqui, com a também. caneta, eu tô com foice, com facão e a cabeça tá funcionando. Mas me diz uma coisa, como é que você, todas essas atividades, você é uma pessoa assim, muito dinâmica, né? Como é que você concilia a sua vida pessoal com todo esse trabalho que você faz, com a Olha, eu tinha educação e que poesia? encontrar um companheiro que fosse tão dinâmico quanto eu. E aí o campus vem de uma realidade também de interior, os avós tinham um engenho, então ele, né, sabe dessa parte de plantio, né, de gado, e aí ele está quebrando pedra aqui, né, porque o meu pai fazia tudo, e aí era aquela cultura de que mulher, né, não é espaço para mulher, e vale dizer isso aqui, que ainda é muito a visão do interior, tá? Até de pessoas que lidam com comércio, mulheres que estão à frente do comércio, bem-sucedidas, a voz ainda não somos respeitadas. Se for para compra de gado, a gente não é vista, sabe? O trato tem que ser de homem com homem, a mulher ali é só figurante, ou então você nem é vista, né? Passa, né? Então, assim, ainda precisamos ter o espaço de respeito, né? Eu agora estou à frente aqui, Campos fica junto, mas vai ter uma hora que eu vou ficar sozinha, e aí eu preciso me fazer, né? Assim, respeitar, né? As pessoas precisam lidar comigo, não vai ter mais ninguém, não vou ter, né? Alguém de apoio, uma figura masculina, vamos dizer assim, né? E eu tenho que dar conta. Então, o campus, assim, é dinâmico, campus é da área. É professor também, é da área de direito, então casou bem essa questão direito com literatura, já até escrevemos sobre isso, a questão dos direitos humanos dentro das literaturas. Então, assim, a gente vai, né, tem muita afinidade, aí também não para um minuto. Então, é um casal elétrico. Então, o bicho não para mesmo. Não Olha, para, né? Deu certo porque é um casal elétrico, né? É bem elétrico. É. Mas olha, eu espero que esse seu trabalho perdure. Você tem jovens que estão trabalhando com você, porque esse trabalho deveria permanecer ainda por muito longo tempo, né? olha, justamente você citou o jovem, me fez lembrar a pergunta também. É, Que conselho você daria, querida, aos jovens, né? é, Aos jovens neófitos que querem ingressar na vida, na arte em si, né? Na literatura, no audiovisual também, na poesia visual. O que conselho você daria a esses jovens
que estão aí querendo, né? Você trabalhando com ele, como é que você vê a reação dele e que conselho você daria a eles? A gente vem numa geração hoje que está muito complicado, muitas reclamações para os contratantes, mercado de trabalho. Eu tenho um projeto na escola já há alguns anos que se chama Dia Profissional, naquele mês de maio, então eu ensino a fazer carta de apresentação, eu simulo um processo seletivo, e aí é uma escola técnica, eles precisam apresentar o portfólio, um produto que eles já tenham elaborado ao longo dos 3 anos na escola, que eu fico mais, né, no terceiro ano lá na rede estadual. E assim, o público, gente, mudou demais. Esta semana que passou, nós tivemos conselho de classe e é só reclamação, né? A maioria das vezes. Mas, lógico, a gente tem bons alunos ainda dentro daquilo que a gente pensa, né, da nossa época. Mas Aham. muitos leem, apesar desse caos todo, muitos alunos leem. A questão é o professor, na sua formação, ou então quem já está em sala de aula, como eu, há mais de 25 anos, ter aquela olhar de ver o que a garotada está, o interesse da garotada, e conciliar isso com o que você precisa ministrar em menta. Não adianta o chat GBT, gente. Eles vão trazer isso para mim, traz para o campus lá no curso dele, do primeiro semestre ao último, que o campus ministra aula em várias disciplinas dos diferentes períodos, está presente. O negócio é que o professor vai ter que ter agora mais trabalho. Então, eu preciso burlar isso. Como que eu burlo isso? Eu trago, por exemplo, das literaturas, eu tenho que trabalhar o autor. Se eu for pedir o clássico, a biografia, o resumo da obra, falar da obra, isso daí ele vai lá no chat, vai digitar e vai vir pronto. Verdade. Então eu tenho que criar sempre o que eu chamo da cereja do bolo. Ó, a parte mais importante vai ter todas essas etapas, estarão lá. Mas a mais importante, por exemplo, que eu criei há pouco tempo, trazer aqueles temas tratados para a atualidade. Como que esses temas ainda se perduram no mundo atual? E que eu posso citar e devo citar na minha redação Enem, o ERJ, seja lá o que for. Estou mencionando o ERJ, que nós estamos aqui no Rio de Janeiro, mas seja a realidade que for. E dando a importância às literaturas, da gente citá-las numa prova de produção textual, que é uma competência 2 e 3. Quem trabalha com as competências do Enem sabe que é o nível do conhecimento, os argumentos de peso. Você trazer um personagem, trazer uma obra. Poxa, Graciliano Ramos tratou a seca do Nordeste, lá em Vidas Secas, tá. É isso, aí eu faço, cara, e pensando nesse sentido. Ah, Desta vez agora, nossa. para fechar o ano, eu estou fazendo um projeto com a palavra o autor que eu fiz. E aí eles precisavam trazer o autor, isso foi o último trabalho, trazer o autor se ele estivesse vivo hoje, ou quem está vivo. Se tivesse que escrever aquela obra hoje, o que manteria, o que mudaria pela atualidade. Então, o cara tem que pensar, conectar, botar o tico e o teco para pensar. E hoje o último trabalho está colocando os alunos em contato direto com os escritores. Lógico que tem uma estrutura toda, né, de orientação, o que eu quero ali é por trás, mas ele vai entrar em contato com o escritor. E Hum. aí a gente vai Nossa, burlando o ele sistema. E replica, né? escrever, para quem escreve, é escrever e ler. Não tem como escrever sem ler. E eu preciso dominar a técnica. O soneto tem uma técnica, estrutura, as trovas têm outra estrutura, o slam tem outra estrutura, né? O haikai, que a Eliana Calisto é uma grande, né, da área, escreve muito bem haikai, trovas lá, a Wanda Cunha, que é a presidente da Academia de Trovas. Então, cada um tem e mostrar que cada vertente literária tem a sua estrutura. Todo texto precisa ter a sua estrutura. Dentro da poesia visual, essas mais de 560 páginas, cada poeta tem um perfil diferenciado, tem umas sacadas, o tema pode ser o mesmo, mas as percepções são totalmente diferenciadas. O brincar com as letras, com as palavras, essa elasticidade da linguagem que traz a poesia visual, para mim é um encanto. Eu fico assim encantada cada vez que eu me debruço nos textos dessas pessoas. Ah, maravilha. A formação é Renata, linguística, então a linguística trata da língua, da linguagem. E aí é muito assim curioso para um linguista analisar, e tanto que o livro também é inédito, os e-books, tanto do Cello como deste último, é que eu imprimi um e fiz para poder, quando for evento presencial, é que eu ainda não trouxe
aqui para o interior. Mas eu fiz uma versão impressa do Poesia Visual Olhos de Lince, e é isso, é você, assim, o diferencial desse trabalho é porque eu trago o olhar da linguística. Então, eu, quanto linguista, Ótimo. analisei sobre o olhar da Maravilha. semiótica, da análise do discurso, da semântica. Eu trago esse toque que é, né, a pitada de sal da linguística para analisar. Maravilha, Renata, Renata, maravilha. Infelizmente, infelizmente, a gente já, infelizmente, né, a gente vai ter que terminar aqui o nosso bate-papo. Já vi que você tem muita coisa, não é, para falar, para explanar. Você é realmente uma pessoa muito dinâmica. Eu espero muito que você continue mesmo esse trabalho, que é super necessário, né? Você trabalha com jovens, não é? Tem. Você traz eles para a realidade, não é? Isso é uma coisa fantástica. Bom, e como eu havia te falado, para nós terminarmos aqui, engolir aqui, eu queria escutar um poema seu, tá? Eu sei que você faz muitas outras coisas, mas para uma cerejinha de bolo aqui nesse bate-papo, que tal um poema? é uma poesia para encerrar em chave de ouro essa tua participação. Vou mostrar. Eu vou ler um saudade. Saudade dói, saudade corrói. Corta a alma, dilacera o coração, de quem se ama de montão. Saudade também constrói sentimentos mais sólidos, dá clareza às emoções, impulsiona a realização de ações. Saudade transforma dor em amor. Saudade aplaca o tormento e traz vigor. Desperta o ardor. Saudade vem e vai, como a onda do mar, como um chocolate quente em uma noite fria, traz calmaria, leva a agonia. Saudade nascerá, crescerá, se transformará. Vá, caregato! Dedicação, realização. Dê um rolé na solidão, não entre em depressão. Seja forte, boa sorte. Tamo junto do sul ao norte. Obrigada. Saudade. Renata, você vai nos deixar saudades. Obrigada. Precisamos de um outro Muito programa bom. com você, de Precisamos de outro bate-papo ainda, né? como uma boa radialista, você tem o domínio mesmo, não só da palavra, mas também das Ideias você, também. ideias, você cativa as pessoas. Muito Obrigada. Te parabéns. Você é uma agradecemos pessoa muito mais uma vez. é radialista mesmo, sabe cativar as pessoas e por isso que você fez conosco. Nós estamos aqui embevecidos, tá? Que bom. Obrigada, gente. Você- Obrigada pela oportunidade. Parabéns, Renata, Eu parabéns. mesmo, tá? E para encerrar, né, na Sala da Poesia Cult, Renata Barcelos, muito obrigado pela E avisando que ela tem alguns vídeos que nós pedimos para ela, que ela vai falar mais sobre o trabalho dela, né? Então, um aviso ao público que se interessou por essa parte, não é? Que a Renata vai estar, não é? Na internet, né? em todas Nas as redes sociais, né? na rede. Mostrando com essa entrevista e também alguns vídeos mostrando o trabalho dela. Valeu! Obrigada. Obrigado. Tchau, até a próxima. Tchau.